Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, boa não sei o que lá, no momento que você está vendo esse vídeo é importante que você esteja estudando. Eu sou o professor Geselberg, eu vim aqui para falar sobre o índice de Gini ou coeficiente de Gini. Eu falei aí, eu fiz uma gravação numa outra plataforma e a gravação ficou toda cortada. Peço desculpas àqueles que assistiram e muita informação que era importante não saiu. Pessoal, se eu falar para você que o coeficiente de Gini é um cálculo realizado para avaliar, mensurar qual país possui maior ou menor desigualdade. Então, quando nós falamos de desigualdade, nós vamos associar quais são os melhores e piores países. E aí eu pego aqui e jogo um dado para você. Quando eu falo assim, quais são os países com menor desigualdade? Você já associa a coisa boa. Então os países com menores desigualdades nos dias de hoje. Por exemplo, Noruega, Suécia, que tem lá seus dados próximo a 0,2, né? Canadá, Japão, né? E aí vale lembrar que o coeficiente de Gini ele é calculado de 1 a 0. Quanto mais próximo de 0, melhor para o país. Menor a desigualdade. Houve também uma outra forma de avaliar a qualidade de vida de um país, que é através do IDH. O IDH ele mensura, no caso, aspectos como saúde, e no aspecto como saúde vai ver a taxa de mortalidade infantil, no caso a expectativa de vida, né? Quando a criança nasce, qual a expectativa de vida dessa criança naquele país. Então quando uma criança nasce hoje na Suécia, a expectativa de vida dela é de 85 anos. No Brasil, quando uma criança nasce aqui no Brasil, a expectativa de vida dela é de 74 anos. Uma diferença bem grande. Então, o IDH vai mensurar aí a saúde pelos aspectos como expectativa de vida. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, vai mensurar a qualidade de vida pela educação. O número de crianças, o número de pessoas matriculadas na idade correta do seu ciclo escolar. Qual que é o tempo médio de estudo, qual é o nível, qual o grau de instrução, de escolaridade da maior parte da população. Então isso é importante também. E por fim o IDH vai considerar a renda dos trabalhadores, vai considerar a renda da população, que é a renda per capita, renda por pessoa, né? Bom, isso é o IDH. E o IDH, a nota do IDH vai de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, por exemplo, melhor a nota do país. Quanto mais próximo de 0, pior a situação do país. Nós estamos falando então de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, e nesse meio termo tem os países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Aí eu pego o caso dos Estados Unidos, que tem uma nota de IDH próximo a 900, a 0,9. É a nota do IDH. Claro que vão os números decimais aí. De 0,9 é a nota do IDH dos Estados Unidos. Aí eu pego a nota do IDH da Etiópia, que é 0,463. 0,463, ou melhor dizendo, 0,4.6, né? 4,46, 0,46 melhor dizendo aí. Então, quando eu observo o IDH dos Estados Unidos e da Etiópia, há uma grande diferença. O IDH dos Estados Unidos, a qualidade de vida dos Estados Unidos é muito melhor do que da Etiópia. Olha só, os Estados Unidos está 0,9 e a Etiópia 0,4. Porém, se eu analiso friamente apenas o coeficiente de Gini ou o índice de Gini, eu vou perceber que esses números, se não comparados com o IDH, pode levar a gente a cometer alguns equívocos. Por exemplo,
A desigualdade nos Estados Unidos é maior que a desigualdade na Etiópia. Pois é, quando eu analiso os números, eu tenho que lembrar que o coeficiente de Gini, ou índice de Gini, que calcula e mensura a desigualdade no país, ele vai de 1 a 0. Então, quanto mais próximo de 0, melhor. E aí você vê a Etiópia com o seu índice de Gini com 0,35. Isso foram os dados de 2015. 0,35. Aí quando eu vejo o índice de Gini dos Estados Unidos, 0,41, meu amigo. Pois é, Estados Unidos tem uma desigualdade maior que da Etiópia. Agora eu te pergunto, qual país tem a melhor qualidade de vida? Será que a desigualdade realmente está falando da qualidade de vida do país? E aí a gente tem que pensar algo, porque nem sempre a grande desigualdade está falando necessariamente de miséria e pobreza. Os Estados Unidos, que tem lá um país que tem a sua desigualdade em várias camadas, tem tensões sociais, políticas, tem vários grupos minoritários que buscam por justiça social, sim, né? Mas um pobre estadunidense americano, ele vive muito melhor do que qualquer um que vive na Etiópia. Então, um pobre estadunidense americano vive muito melhor que um pobre brasileiro, né? Então, quando eu vejo o caso da Etiópia, o que na verdade significa isso? O que na verdade está nos dizendo o caso da Etiópia? O caso da Etiópia está dizendo assim: o país possui pouca desigualdade. Por quê? Porque está tudo nivelado por baixo. O país não é uma economia robusta, não é uma economia forte. E como que você vai dividir uma riqueza, né? A riqueza de tudo que o país produziu, se o país já é explorado, o país já possuiu crises e crises, né? Ao longo de sua história, guerras, conflitos, seca, miséria, fome, que passou por vários problemas e vem tentando se recuperar. E, aliás, a Etiópia está crescendo bem, ela tem obtido bons números de crescimento econômico, mas, contudo, ainda está nivelado por baixo. Ou seja, a maioria da população está em estado de pobreza. Então não é aquela igualdade por cima, é igualdade por baixo, nivelou por baixo. Beleza? Essa é a diferença. E quando eu considero um país que fala, nossa, o país é muito desigual, beleza, então pega a pessoa mais pobre dos Estados Unidos e miserável e compara com alguns países que estão entre os piores países em qualidade de vida. Pega qualquer população, qualquer habitante. Pega um pobre dos Estados Unidos e compara com um pobre do Haiti, ou um classe média do Haiti, né? Eu acho que um classe média no Haiti gostaria de ser um pobre nos Estados Unidos, e um classe média na Etiópia, uma pessoa que está na Etiópia que falou que estaria gozando e usufruindo de poucos recursos a mais, gostaria de estar num lugar pobre de quem vive nos Estados Unidos. Eu peguei Estados Unidos aqui, mas tem Portugal. Portugal, por exemplo, é um país que possui maior desigualdade que a Etiópia. Portugal é um país que possui uma desigualdade maior que a Etiópia, mas eu repito, a desigualdade da Etiópia está nivelada por baixo e nem sempre a desigualdade está refletindo de fato se o país ele está bem economicamente. É claro que a maioria dos países que são desiguais possui uma classe elitista que concentra boa parte do capital e a maior parte da população na miséria, na pobreza. Isso é um típico cenário de país subdesenvolvido. O IDH baixíssimo e o índice de Gini altíssimo. E aí vamos repetir de novo. Índice de Gini alto é ruim, muita desigualdade. IDH baixo, ruim também, péssima qualidade de vida. Agora, temos algumas exceções. Países que têm uma desigualdade, mas no todo, a população no todo, ela vive bem. Eu tenho que analisar também o poder de compra desse trabalhor. O que ele consegue consumir, né?
com o seu trabalho, tudo bem, ele é pobre, mas o que ele consegue consumir? Ele tem veículo próprio, ele tem casa própria, né? A gente tem que ponderar essas coisas. Nem sempre a desigualdade reflete a qualidade de vida. E aí, eu vou pegar um caso assim bem mais esdrúxulo, pegar atemporal, né? Pega um pobre dos dias de hoje e compara com um rei da classe média, ou melhor dizendo, um rei da classe média, falando besteira, um rei da Idade Média. Meu amigo, qualquer rei da Idade Média queria viver no nosso lugar. Olha quantas tecnologias nós temos, olha quantas coisas nós temos. Na Idade Média, as pessoas viviam, a expectativa de vida girava em torno dos 45 anos. Hoje, a expectativa de vida nos países mais pobres e miseráveis, 50, 55 anos. Os países mais miseráveis, que eu estou dizendo. E na Idade Média, um rei vivia nos seus 50... Um rei, né? O rei chegava nos seus 50 anos porque comia melhor e tal. Mas, pessoal, a higiene, falta de infraestrutura, não tem comparação. Claro, quando falamos de desigualdade, os que têm mais, os que têm pouco, mas eu prefiro olhar o conforto e qualidade de vida, que nem sempre desigualdade está relacionada à qualidade de vida. Porém, nós devemos ter consciência que há muitas pessoas na miséria e na pobreza e poucas pessoas concentrando um grande fluxo, um grande poder, uma grande quantidade de valores monetários, de capitais. Beleza? Eu espero que tenha sido claro. Se alguém discordar também, escreva aí, desabafe, coloque suas lamúrias, seus desejos e anseios, as suas preocupações. Você acha que o mundo vai acabar? Coloque aí também. Forte abraço, Deus te abençoe. Até mais.